Boa tarde a todos, sou o porta-voz do governo israelense, Alon Levi. Este é o 69º dia de guerra desde o 7 de outubro. Começaremos com os números mais recentes até o momento. Mais de 1.200 vítimas do massacre, de 107 foram identificados e 10.335 pessoas ficaram feridas desde o início dessa guerra. O Hamas disparou mais de 12.500 foguetes na frente interna israelense, com mais de 2.000 falhando, a grande maioria caindo dentro de Gaza e causando danos e vítimas incalculáveis. Lá, as forças de defesa de Israel notificaram as famílias sobre a morte de 445. As mortes dos soldados das forças de defesa de Israel aumentaram desde a atualização de ontem, com a morte confirmada do sargento reserva Alicia Levingston. Que sua memória seja uma bênção. O Hamas ainda mantém 135 pessoas como reféns, desde 107, incluindo 20 que assassinou em cativeiro, mantendo seus corpos como resgate dos reféns. Compreendemos 116 homens e 19 mulheres, e há 2 crianças lá, os bebês sequestrados com sua mãe Shiri. Continuaremos fazendo tudo ao nosso alcance para trazer de volta os reféns, aplicando pressão militar total sobre o Hamas, para libertar de suas masmorras do terror. Não descansaremos até que seja completada a missão de trazê-los de volta para casa. Ninguém ficou para trás. O tempo está se esgotando e exigimos novamente que a Cruz Vermelha use a sua pressão para cessar esses reféns. Vulneráveis, uma atualização operacional, as forças israelenses continuam a lutar contra os terroristas do Hamas vestidos como civis e lutando em edifícios civis, em Shias, Jabalia e Kiunis. Ontem, os terroristas do Hamas usaram uma escola em Kiunis como base para disparar RPGs e mísseis anti-tanque contra as nossas forças. Descobrimos foguetes de longo alcance e um complexo de combate subterrâneo na área da escola e dirigimos um ataque aéreo contra ele. Também revistamos e desmantelamos um complexo militar do Hamas, uma escola em Shia. Israel repete o seu apelo para que os terroristas remanescentes do Hamas se rendam. Mais de 70 terroristas emergiram anteriormente ao hospital Kamal Adwan, com armas em mãos, e rendeu as forças de defesa de Israel. Divulgando essa imagem há poucos minutos, esses terroristas foram detidos e transferidos para interrogatórios de campos da inteligência militar israelense e do Shinib para mais interrogatórios. Achamos ultrajante que funcionários internacionais do Serviço Mundial de Saúde, a organização e outros lugares ainda não condenaram ou mesmo expressaram preocupação com o fato de o Hamas ter convertido hospitais na faixa de Gaza em bases militares. Para eles, não dizemos que vocês não apenas nos decepcionaram, vocês não apenas decepcionaram os palestinos e a faixa de Gaza, vocês decepcionaram o mundo inteiro e toda a arquitetura da governação global, porque este abuso terrorista de hospitais tem acontecido sob a sua supervisão, e você continua a encobri-lo e ser cúmplice desse abuso de instalações protegidas através do seu silêncio vergonhoso. Apelamos a todos os terroristas do Hamas na faixa de Gaza a se render. Irá acelerar o fim decisivo desta guerra, se eles saírem com as mãos acima da cabeça, de preferência com uma bandeira branca. Apesar dos esforços de Israel para minimizar os danos aos civis, o Hamas está a se redobrar em sua estratégia de escudo humano, a intensificar seus ataques a vilas e cidades israelenses de dentro da zona humanitária, Al-Azi. Até o momento, o Hamas disparou 116 foguetes contra comunidades israelenses de dentro da zona segura. Israel designou essa zona segura em Gaza, onde o Hamas ainda não havia se infiltrado, dentro e sob escolas, casas, hospitais, para que os civis possam ser protegidos. As agências da ONU têm uma grande preocupação com civis, mas bizarramente nenhum deles consegue condenar esse crime de guerra do Hamas. A HRA, a Unicef, a Organização Mundial de Saúde e a Cruz Vermelha e a outros, perguntamos o que raio é tão difícil condenando o lançamento de foguetes do Hamas contra civis israelenses de dentro de uma zona humanitária segura. Realmente não é difícil, porque vocês estão encobrindo o Hamas, em vez de fazer o seu trabalho. Ontem, em uma avaliação da situação com o diretor da Shinib, Ron Enbar, e altos funcionários,
o primeiro-ministro Netanyahu afirmou que estamos testemunhando o início da desintegração do Hamas, como vemos nessas imagens de rendição. Enquanto destruímos o Hamas, um representante iraniano, em resposta ao 107, o primeiro-ministro reafirmou que também precisaremos impedir que o Irã obtenha as armas nucleares. Uma atualização humanitária, a passagem de Karan Shalom, permanece aberta para inspeções de caminhões de ajuda, criando capacidade para mais do que duplicar as entregas da ajuda em Gaza. A Gaza agora, se essa ajuda chega ao povo de Gaza, depende, claro, de o Hamas parar de roubar essa ajuda e das agências de ajuda que encobrem o Hamas serem capazes de capturar e entregá-lo no ritmo em que Israel está inspecionando. As forças de defesa de Israel estão permitindo pausas táticas para permitir que os civis reabasteçam os estoques. Com uma dessas pausas hoje na área de Rav Shalom, em Rafah, ontem o mundo recebeu um lembrete chocante da importância da desradicalização no dia depois do Hamas. E continuamos a apelar ao mundo inteiro para que implementamos planos para desradicalizar a faixa de Gaza no dia seguinte, para que possamos obter paz e a segurança de que necessitamos à medida que reconstruímos a faixa de Gaza, garantindo que o betão chegue às casas das pessoas e não aos túneis terroristas que encontramos sobre os hospitais essa tarde. Essa tarde, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu tem um encontro marcado conosco. O conselheiro da Segurança Nacional, Jack Sullivan, que também tem um encontro marcado com o presidente Herzog e os membros do gabinete de guerra. O presidente Biden demonstrou excepcional clareza moral e liderança ao condenar as atrocidades do Hamas e ao reafirmar a necessidade de uma vitória israelense sobre o Hamas. Agradecemos aos Estados Unidos pelo veto crítico do Conselho de Segurança, ao fornecimento contínuo de armas necessárias para destruir o Hamas e pela forte mensagem enviada por 2 grupos de porta-aviões para impedir qualquer nova agressão contra o povo ou expansão deste conflito desde o 7 de outubro. Ontem o primeiro-ministro agradeceu ao Núcleo Armado da Brigada 460 pela sofisticação de suas operações contra o regime terrorista do Hamas.